Nesta aula, a gente vai começar a estudar o caso de múltiplos níveis de performance. O que nós temos visto até agora é o caso de um produto aleatório que pode gerar dois resultados possíveis, um produto alto e um produto baixo. Agora, a gente vai imaginar que a variável aleatória de produto pode gerar diversos níveis de produto. E vamos ordenar esses níveis da seguinte maneira: são todos positivos e Q1 é menor que Q2, etc., até o Qn. A gente continua tendo dois níveis de esforço: esforço baixo e esforço alto. Então, quando o agente exerce esforço baixo, aparece uma distribuição de probabilidade que a gente vai chamar de π0, que é isso aqui é a probabilidade de resultar o produto Q1, aqui é o produto Q2, etc., até o produto Qn. E se o nível de esforço for alto, a gente gera uma distribuição de probabilidade π1, que a gente vai denotar pela lista. Da mesma maneira, isso aqui é a probabilidade de ter o produto mais baixo, esse aqui é o Q2, e assim por diante, até o produto mais alto, que é o Qn. O principal continua tendo um benefício para cada nível de produto. Então, se tiver um resultado QI, para ir de 1 até N, o benefício do principal a gente vai denotar por SI. Lembrando, lá atrás, a gente tinha apenas dois níveis, que é barra embaixo e que é barra em cima, e os benefícios a gente denotava por S barra embaixo e S barra em cima. Aqui a gente está indexando pelos números de 1 a N. O contrato vai ser um vetor de transferências, é uma transferência para cada nível de produto observado. Para cada QI, o contrato especifica o pagamento de TI. A gente tem que fazer também algumas hipóteses sobre aquela distribuição de probabilidade, que é a seguinte: todas as probabilidades da performance e ou nível de produto, que aqui a gente está chamando de performance, qualquer que seja o esforço, isso é positivo. E, evidentemente, dado o nível de esforço, a soma das probabilidades de 1 até n tem que ser 1. E a gente vai definir como delta pi a diferença pi1 menos pi0. Nós vamos analisar o caso de neutralidade ao risco com responsabilidade limitada e o caso de aversão ao risco. Vamos começar então com o caso de neutralidade ao risco com responsabilidade limitada. A utilidade do agente, ela é dada pela seguinte expressão: vai ser a transferência menos a desutilidade do esforço se ele exerceu o esforço. E se ele não exerceu o esforço, a utilidade é apenas a transferência. Se o agente exerce o esforço, ele tem que esperar o resultado da natureza, vai determinar o nível de produto. Para cada nível de produto, ele tem um pagamento. As probabilidades desses níveis são π1, etc., até πn1. Ele está enfrentando, portanto, uma loteria. A sua utilidade esperada, então, vai ser a seguinte: isso vai ser o somatório de 1 até n das probabilidades vezes os payoffs instantâneos, que são os pagamentos menos a desutilidade do esforço. Ou seja, a utilidade esperada do agente vai ser simplesmente o pagamento esperado menos a desutilidade do esforço, porque psi é uma constante e a soma das probabilidades é igual a 1. Similarmente, se o agente não exerce esforço, a utilidade esperada, eu vou simbolizar pelo subíndice zero, porque a distribuição de probabilidade aqui vai ser dada pelo π0, vai ser simplesmente o somatório de 1 até n de π0 vezes TI. Não tem desutilidade do esforço. A condição de incentivo, então, é a utilidade esperada quando exerce esforço tem que ser maior ou igual à utilidade esperada do agente quando ele não exerce esforço. Em outras palavras, a restrição de compatibilidade de incentivo ela é escrita da seguinte maneira: o que a gente vai fazer agora é passar essa expressão para o lado esquerdo e colocar as transferências em evidência dentro do mesmo somatório. Aqui está, então, a expressão, sendo que nós passamos o psi para o lado direito da desigualdade. Essa expressão que está aqui dentro é o delta pi, como foi definido acima. Portanto, a restrição de incentivo ela é escrita assim. A restrição de participação é trivial. A gente considera a utilidade esperada quando ele exerce esforço,
e faz isso maior ou igual a zero. Ou seja, passando psi para o lado direito, a gente tem essa desigualdade aí. Nós temos também as restrições de responsabilidade limitada. Para cada nível de performance, a gente vai supor que o pagamento tem que ser sempre um número não negativo. Estamos supondo TI maior ou igual a zero para simplificar, porque essa restrição, quando a gente for resolver o problema, que vai ser uma programação linear, vai se reduzir as condições de não negatividade da programação linear. Isso facilita muito a resolução matemática do problema. Nós poderíamos ter colocado aqui um menos L, mas não alteraria muito a nossa análise. A função objetivo do principal é que ele quer maximizar o seu lucro, que é o benefício esperado menos o pagamento esperado. Essa expressão, então, ela pode ser colocada assim. É muito útil a gente escrever a função objetivo do principal dessa maneira, porque o benefício não é uma variável de controle do principal. É o benefício do nível de produto. Só que o nível de produto é uma decisão da natureza. Então, isso funciona como sendo uma constante para o principal. Portanto, o principal ele está maximizando uma constante menos uma transformação linear. A transformação linear vai ser o vetor da distribuição de probabilidade quando a gente exerce esforço, vezes o vetor das transferências. O problema principal a gente, portanto, vai ser uma programação linear. Maximizar o benefício esperado menos pagamento esperado, sujeito às restrições de incentivo, de participação e de responsabilidade limitada. As restrições de responsabilidade limitada, elas equivalem à condição de não negatividade da variável endógena da programação linear. Isso vai ser importante para a gente depois resolver o problema. A gente tem que fazer aqui uma observação importante. A restrição de participação vai ser inócua, porque quando valem simultaneamente a restrição de incentivo e as restrições de responsabilidade limitada, a restrição de participação será trivialmente satisfeita. Portanto, a gente vai poder eliminar essa restrição do nosso problema. Vejamos por quê. Para mostrar que PC é inócua, a gente escreve a utilidade esperada do agente quando ele exerce esforço. E tem que mostrar que isso vai ser maior ou igual a zero caso valham as outras restrições. Ora, o que a gente pode fazer aqui é reescrever a parcela do pagamento esperado, subtraindo e somando a distribuição de probabilidade sem esforço. Porque subtraindo e somando, a gente não altera nada. Só que agora a gente vai juntar essa diferença que aparece aqui, ó, que é o delta pi. Logo, isso aqui vai ficar somatório de delta pi vezes ti, mais o somatório de pi e zero ti, menos a desutilidade do esforço. Se nós juntarmos esse primeiro somatório com a desutilidade do esforço, o que a gente tem é exatamente a expressão que aparece na restrição de incentivo. Então, a gente soma o resto. Pela restrição de incentivo, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. E pelas restrições de não negatividade, ou seja, de responsabilidade limitada, isso aqui também vai ser maior ou igual a zero. Trivialmente, a restrição de participação será satisfeita, ela vai ser maior ou igual a zero. Portanto, a gente não precisa considerar o nosso problema. A gente pode retirar. Para resolver essa programação linear, a gente vai lembrar que essa primeira parcela é uma constante, benefício esperado. Como o principal quer maximizar uma constante menos uma função das transferências, a gente pode eliminar essa constante e esse problema ele é equivalente a minimizar apenas a parcela variável. Eis aí o problema. É a primeira observação. A segunda observação é que a gente vai introduzir a notação vetorial. Vamos lembrar que a distribuição de probabilidade, quando se exerce esforço, é um vetor do tipo π1 até o πn1. Vamos chamar esse vetor de π1. O vetor das transferências é T1Tn. O vetor dos delta p's a gente vai chamar de delta. E vamos considerar o vetor nulo em dimensão n. Todos esses vetores estão em Rn. Logo, em notação matricial, a função objetivo, como é que fica? Fica π1 vezes o vetor das transferências.
A restrição de incentivo fica o vetor delta transposto vezes as transferências maior ou igual a psi. E as restrições de responsabilidade limitada vão se transformar na restrição de não negatividade da variável endógena do problema. Para resolver esse problema, é útil a gente considerar a programação dual. Lá na restrição, nós temos apenas uma única desigualdade, que é um escalar. Essa restrição possui um multiplicador de Lagrange, que a gente vai chamar de lambda. Se o problema primal é uma minimização, o dual é uma maximização. No dual, a gente precifica o recurso limitante das restrições. Vai ficar o escalar psi vezes o escalar lambda. A matriz de coeficientes, que no caso é um vetor coluna transposto, é o transposto dessa matriz de coeficientes, ou seja, vai ser o vetor coluna dos delta pi, vezes a variável dual, que é a lambda. No primal temos maior ou igual, no dual a gente coloca menor ou igual. E o vetor de coeficientes da função objetiva vira o recurso limitante no dual. E aqui a gente pode colocar a restrição de não negatividade do escalar lambda. Veja que tudo isso está bem dimensionado. Na função objetiva, você tem o escalar vezes o escalar, que é um vetor 1 por 1, vezes o vetor 1 por 1. Na restrição, nós temos um vetor coluna, que é o delta, que é n por 1, vezes o escalar lambda, que é 1 por 1. Esse produto é bem definido e o resultado tem que ser um vetor n por 1, que é o π, é um vetor n por 1. Tudo está, portanto, bem colocado no problema dual. Para enxergar o que está acontecendo no dual, basta a gente abrir as desigualdades duais. Esse problema é basicamente o seguinte. É esse aí que está na tela. E isso ainda pode ser simplificado e colocado de outra maneira. Que é essa que está aqui.